Fala pessoal, o Eric Melo da Genetec aqui. E como a gente já está acostumado, todo mês de outubro a gente faz uma série de vídeos aí de conscientização sobre cibersegurança, tentando sempre fazer o link aí com segurança física. E hoje o convidado aqui é o Davi Micael. Talvez o nome não soe muito, mas o próximo que eu vou falar aqui, Penegui ou Peneg, a gente ainda vai descobrir isso já, né? Aí sim talvez já começa a fazer mais um sino aí nas nossas cabeças, né? Então o Penegui, ele é uma das principais referências aí brasileiras quando a gente fala de hardware hacking, né? Ele é criador do canal Penegui. Eu tô incomodado com Penegui e Peneg. Tá, tudo certo. Continua. Criador do canal do Penegui. Hoje tem mais de 260 mil seguidores no Instagram e contando, né? 261 mil mais e crescendo muito rápido. E uma das coisas que a gente vai falar bastante também aqui, que eu gosto muito no conteúdo dele, é como ele traduz ali o tecniquez em um contexto acessível para todo mundo, né? Um público geral. Isso aí. Ele tem bacharelado aí em sistemas de informação, pós-graduado em hardware hacking, ethical hacking e cybersecurity. Ele é pesquisador, consultor de segurança para empresas, atuando principalmente em engenharia reversa, vulnerabilidade em dispositivos, né? E especialista em exploração de vulnerabilidade que muitas vezes não estão tão presentes assim quando a gente pensa em vulnerabilidade e cibersegurança, né? A gente vai falar já. Com muito conhecimento e um curso muito bom. Posso falar por conhecimento de causa. Caramba. Sou seu aluno. Sou que seu legal, aluno. não sabia. Meu Deus, acabei de descobrir. Eu sou. Legal. Né, um curso de NFC e RFID, né? Transação de cartões aí de aproximação, pagamento. E entra também muito até pelo conceito da tecnologia em controle de acesso físico, né? E também desenvolve, né, demonstra e desenvolve algumas ferramentas, né? A gente vai falar também disso, mas eu vi que recentemente você publicou ali um módulo no Iceman Firmware do Proxmark. A gente pode depois comentar um emulador de cartão de crédito. Um Muito emulador legal. EMV, na verdade. Muito legal. E, além do curso, né, que você tem, de outras formas de você difundir conhecimento ali, conscientização, são as redes sociais e também as palestras que você participa, né? Em alguns dos principais eventos aí nacionais, né? Como o The Developers Conference, MindTheSec, RoadSec, BestSec, Hacking na Web Day, H2HC... H2HC é um dos principais eventos aí da comunidade no Brasil, que recebe pessoas de fora também, né? E você estava lá em um dos palcos principais, né? Eu acho que é uma das... Para mim, eu tenho como uma das maiores honras de palestrar e ter palestrado na H2. Porque, assim, eu acho que os assuntos de segurança... eles às vezes são muito envolvidos em software e web, né? E não que se esqueça sobre hardware, mas tem menos profissionais no mercado, né? Obviamente. E é muito bom ver tanto eventos pequenos quanto grande trazendo pessoas dessa área, tá? Eu acho que é um diferencial bem grande. Legal. Cara, vamos começar então. Primeiro você explicando pra gente o que é Penegui ou Peneg e se é Penegui ou Peneg. Então, né? Na minha adolescência, eu chamava o formato de PNG, de imagem, de Peneg. Porque tem JPEG, Peneg. Faz sentido. Sempre foi Peneg. Daí, quando eu entrei no estágio, eu comecei a fazer um trabalho. Tinha um projeto que envolvia imagens. E aí descobriram que eu chamava o formato PNG de Peneg. E aí começaram a rir de mim e botaram como apelido
E aí virou meu apelido. Só que com o tempo, quando eu criei o canal, eu queria que fosse um nome diferente. Que fosse algo que as pessoas pesquisassem no Google e me achassem. E que fosse algo fácil de gravar, mas ao mesmo tempo ninguém tivesse esse apelido. E aí claro, né? Penegui é o melhor. Daí eu fiz o canal, só que com o tempo as pessoas começaram a me chamar de Penegui, porque não tem um acento, né? E pra mim ficou tudo ótimo, mas o original é Peneg. E como você prefere hoje em dia? Qualquer um dos dois tá ótimo. Então tá bom. Fique à vontade, porque Peneg é mais difícil de pronunciar do que Penegui, eu acho. Então fique à vontade. Beleza. Quando eu vi seu primeiro conteúdo lá, fixou na minha cabeça Peneg, né? Então, talvez eu fique alternando aí durante a nossa conversa. Sem problema. Cara, e fala um pouquinho aí então da sua história, né? Como que você chegou aí no mundo da cibersegurança? Você fez a graduação ali em sistema de informação, né? Isso foi natural a transição? Foi uma transição muito devagar e muito cedo, tá? Eu comecei a dar os primeiros passos na programação com 11 anos de idade. Quem conhece o Gustavo Guanabara, então ele foi meu primeiro professor. Até ele me convidou para o podcast dele, daqui a um tempo eu vou estar lá. Uau. Quero conhecer ele pessoalmente, ainda não tive essa oportunidade. Mas foi ele que começou a ter as aulas gratuitas no YouTube e eu comecei a estudar e aprender com ele, né? Aí com o tempo, eu tinha vários... Na adolescência eu tinha vários projetos, né? Redes sociais, bababá. E esses projetos, eles foram sendo criados conforme eu fui aprendendo linguagem PHP, né? Comecei com PHP. Aí eu fui criando e aprendendo a linguagem. Chegou um momento em que eu comecei a achar vulnerabilidades nos meus sistemas. Uma das primeiras vulnerabilidades que eu lembro, que eu era muito adolescentezinho, é o HTML injection, que é o princípio do XSS, né? Só que com HTML. Então é bem básico do básico do básico. E a pessoa podia postar na minha rede social uma imagem de outro site. Isso não pode acontecer. E ali começou a eu aprender segurança sem perceber que eu estava aprendendo web hacking, né? Então começou assim, né? Aí eu fui me desenvolvendo, fui entendendo o que era, né? E fui começando a encontrar vulnerabilidades em outros sistemas, outros sistemas web, né? Aí depois eu comecei a estudar software hacking, tá? Uma das pessoas que me ajudou bastante foi o Hack na Web. Eu adoro o Rafa é maravilhoso. E daí começou a engenharia reversa, engenharia reversa de malware. Começou essas coisas só que eu já estava na faculdade aí, tá? Essas coisas começaram a me empolgar dentro da área. Mas eu sempre percebi que tanto web quanto web hacking, quanto software hacking não eram algo que eu tinha tanto amor assim. Eu sempre tive vontade de pesquisar coisas que ninguém estava pesquisando. Então, eu comecei a pensar em determinado momento algumas coisas que eu tinha curiosidade de entender como aquilo funcionava, porque para mim não fazia sentido. E, ao mesmo tempo, que fosse algo que eu por mim, com a bagagem que eu tinha na época, eu conseguiria realizar. Eu conseguiria fazer um pentest em algo que realmente não tem ninguém pesquisando no momento, ou tem muito pouca gente pesquisando no momento, e que me dá muita vontade de aprender. E começou com cartões. Então, o lado de hardware hacking começou quando eu já tinha uma certa idade. Já estava quase no fim da faculdade, eu tinha um certo tempo, né? Aí, esse lado começou a me pegar. E eu tinha sempre curiosidade como é que funcionava cartões. Tanto cartão para aproximação, tanto cartão de chip. Só que assim, na época eu pensava, cartão de crédito é uma coisa grande. Não é algo assim, qualquer um vai lá e faz
pentest, né? Então, eu não me sentia capaz naquela época ainda de começar pentest nesse tipo de tecnologia. Então, eu comecei a estudar tecnologias inferiores à tecnologia de cartão de crédito. Então, comecei com MyFair Classic, MyFair Utilite. São tecnologias NFC. Normalmente as pessoas têm muita dúvida porque elas acham que é uma tecnologia NFC, mas na verdade existem várias tecnologias NFCs. Então, comecei por começar essa base, que tem muita gente no mercado que atua e que conhece essas tecnologias, né? E depois eu fui me aprofundando com o tempo, daí eu já estava na pós também, me aprofundando com o tempo para cartões de crédito. Então, daí eu comecei a entender o que era APDU, o que era EMV, como é que essas coisas funcionavam. Existia outros protocolos como o MSD, então eu fui devagar entendendo o assunto. Ainda mais que é um assunto que tem uma certa documentação, só que ela não é uma documentação assim, coisa mais linda do mundo. E tem também no mundo inteiro poucos pesquisando sobre a tecnologia. Então, para te achar alguma coisa, para te entender aquela tecnologia, é muito mais difícil do que quando tu tem um monte de gente, né, que trabalha com aquilo ali e que vai te ajudar. Tu vai lá, pergunta, não vai ter ninguém para perguntar, né? E aí, comecei a me aventurar e começar a entender como é que funcionava. E a partir de que tu começa a entender como é que aquela tecnologia funciona, você começa a conseguir pensar em alternativas de bypassar aquilo ali de alguma forma. Aí depois eu encontrei bypass de PIN de cartão e etc. Então fui me desenvolvendo com o tempo, mas tudo muito lentamente. Sempre tive os objetivos, mas não era assim, tipo, amanhã eu tenho que saber, sabe? Uhum. Eu tinha um tempo de estudo e um tempo de aprendizado até chegar a um momento que eu dizia, não, estou confortável para progredir, né? E acho que toda a parte, da minha jornada, ela foi de uma forma, tipo, não assim, eu vou fazer segurança da informação. Eu vou fazer pentest. Não, foi tipo, eu quero chegar nesse objetivo. Como é que eu chego nesse objetivo? É sempre com uma pergunta, não com eu vou fazer. É sempre com uma pergunta. Como é que eu vou chegar naquele objetivo? Quais são as etapas? Né? E tentar se organizar com aquilo para chegar até onde que tu quer. Mas com muita calma, muita ética e muita responsabilidade. Cara, e eu falei que sou seu aluno no treinamento, né? Eu já vi alguns outros treinamentos fora, né? Tem o da Red Team Alliance, por exemplo. Não sei se você já ouviu falar. É excelente. Eu tive a honra de conhecer o Babak, inclusive, lá na DEFCON do ano passado. Esse ano ele esteve lá na empresa palestrando pra gente sobre o tema. Muito interessante. Só que no Brasil, e nem na região aqui na América Latina, eu nunca vi nenhum conteúdo que chegue perto desse, que acho que é o único que eu conheço também, mesmo fora do Brasil, que seja robusto. E aí veio o seu, que, cara, assim, tem um nível de profundidade incrível, assim, realmente você vai bem... Muito obrigado. Bem fundo na tecnologia e de forma, de novo, em pílulas fáceis de consumir, né? Não é aquela aula gigante ali, então você vai preparando o caminho, etc. Mas você já viu algum outro conteúdo parecido com o seu nessa área especificamente? Então, eu sempre notei uma dificuldade em alguns cursos e treinamentos. A primeira dificuldade, cursos e treinamentos voltados à área. A primeira dificuldade é que a gente tem muita gente, às vezes, muito técnica, que tem dificuldade de falar com os seus alunos. De passar o conteúdo de forma que uma grande parte entenda, tá? Segundo, curso fraudulento, né? Nem preciso chegar aqui Isso aqui nem deveria estar nessa lista, né? Mas cursos fraudulentos, né? A gente tem um monte, alguns, né? Hoje em dia eu acho que a gente tem conseguido diminuir porque eu acho que o pessoal da área tem se reunido mais, tem feito mais amizades, então isso aí vai, né? Mas os caras usam anúncio, então eles pegam gente de fora e é complicado, né?
Mas tem, eu acho, a questão da comunicação. A gente tem uma grande dificuldade das pessoas técnicas conseguirem se comunicar com quem está iniciando. Isso a gente vai além dos treinamentos. Vai também para a criação de conteúdo. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu criava um conteúdo mais, eu acho, voltado muitas vezes para as pessoas que já estavam na área. E eu entendi a importância de criar conteúdos para quem não estava. E para ambos ao mesmo tempo. Eu fui muito julgado no início por causa disso. Porque tinham muito medo que, algumas pessoas, né, tinham muito medo que eu me desfocasse. Né? No sentido, tipo, vamos ganhar dinheiro e é isso. Porque é isso que acaba acontecendo com muita gente. Sabe? O principal é o dinheiro e não aquilo que tu tá passando, né? E aí eu acho que eu encontrei, pelo menos eu tentei muito, né? E acho que eu estou conseguindo fazer isso. Fazer com que um público geral tenha vídeos para público geral, para que ele se interesse e entenda, porque o mínimo de segurança, o mínimo de orientação sobre segurança todos deveriam ter, né? Então, tentar chegar a esse ponto. Então, tem vídeos selecionados que eu sei que vai viralizar e que as pessoas vão ver, e a importância daquele vídeo que as pessoas vejam, às vezes vai levar elas a pesquisarem sobre o assunto também e a melhorarem a sua segurança pessoal mesmo. E também tem vídeos orientados para pessoas mais da área, que já entendem um pouco e etc e tal. Por que eu fui muito julgado isso? Porque tinha um pessoal que queria que... Bom, se o Peneg começar a fazer só vídeo para público geral, ele vai ficar uma pessoa muito pública e ele pode acabar com essa vibe, tu é demais, porque uma pessoa né, leiga, muitas vezes que não sabe tanto sobre o assunto, ela vai achar eu o incrível, o homem, o super-homem. Só que o fato é tu saber equilibrar isso, você saber que você está sendo elogiado por uma pessoa que ainda não está na área e que ela depende ainda, talvez até de vídeos que orientem ela, de uma pessoa que já está na área. Eu faço uma grande diferença entre esses dois públicos. Quando uma pessoa está na área, ela tem anos de carreira e ela diz, o teu conteúdo é maravilhoso, eu tenho meu Deus do céu, sabe? Top, sabe? Eu elevo. Não que uma pessoa seja melhor que a outra, mas tu entende que o meu conteúdo, uma pessoa técnica dizendo que ele é bom, pra mim, isso é muito mais uau. Só que assim, tem gente que se perde. Tem gente que não sabe fazer essa soma, sabe? Não sabe diferenciar. E aí, essas pessoas que se perdem começam a se achar muito demais. Eu sou o top da linha, eu sou o cara mais excepcional da área de segurança. E eu vejo que o pessoal mais antigo e mais experiente da área nota isso, sabe? Já me disseram, pessoas bem experientes da área, disseram, é comum a gente idolatrar pessoas da área por elas serem especialistas só num ponto. Porque todo mundo vai ser especialista só num ponto, numa coisa. Ninguém vai saber de tudo. Uhum. Eu vou ser especialista em cartão, em hardware hacking. Estou cada vez mais me especializando nisso. Mas quando tiver uma dúvida de web hacking, talvez eu consiga responder, mas não vai ser a mesma coisa que alguém especialista em web hacking. Então, saber diferenciar essas coisas é muito importante. E eu acho que com o tempo, e o pessoal também da área mais velha foi me orientando, foi me ajudando a mim encaixar isso. E conseguir criar um conteúdo, não perder a cabeça. E fazer com que tanto pessoas que não são da área comecem a ver, até para a sua segurança pessoal, ou até para pessoas jovens que querem ingressar na área e não sabem como ingressar, não sabem como iniciar, então elas pelo menos têm ali um caminho, tem uma pessoa aqui, eu gostei do conteúdo dele, aí vai com o tempo entendendo aonde são os eventos, conhecendo mais pessoas, se inteirando na área e começando a entrar na área. E também para o público, mas às vezes que já está na área,
mas quer progredir, por exemplo, para hardware hacking, que é algo, um setor que tem menos pessoas, né? Menos especialistas, menos pessoas estudando sobre aquilo. E menos pessoas ensinando também, né? Com Então certeza. é mais limitado o acesso. Com certeza. Legal. Pegando o gancho aí do que você falou, tem um efeito, chama efeito Dunning-Kruger, não sei se você já ouviu falar, que é o da curva de conhecimento. Então, você começa aqui, você adquire um pouquinho de conhecimento, você pode se sentir muito... Muito superior ou muito uau, eu sou demais. Ou muito poderoso, como você falou, muito uau, exato, né? E aí, se você parar ali, o que acontece com muitas pessoas, elas ficam se achando super poderosas, mas limitado ali, sem conseguir enxergar tudo que tá além, né? E aí, você vai subindo e tal, você fala, putz, eu não conheço nada. Quando você tá aqui em cima, você fala, será que eu sou bom mesmo no que eu faço, etc. Você passou por esse dilema de falar, cara, eu conheço demais, eu sou o cara. Então, acho que principalmente na adolescência a gente tem isso. Sabe? Eu acho que depende muito da pessoa, tá? Eu tive muito isso na adolescência. Principalmente com web hacking, quando a gente tá se encontrando, sabe? Olha só que legal, que incrível. E eu acho que essa percepção, ela é um pouco importante às vezes. Porque tu deve saber, como eu, que qualquer pessoa que tá na profissão de segurança da informação, a pessoa, ela se desgasta muito. Ela tem milhões de queda para ter um acerto. Um encontro de uma vulnerabilidade são milhões de desastres até tu encontrar. Então, eu acho que isso, pelo menos, quando está iniciando, é importante no sentido da pessoa não desistir. É melhor ela achar isso e aí ter as quedas e voltar, e ter as quedas e voltar, do que ela, na primeira queda, desistir. Então, esse fator, às vezes, é um pouco importante para a pessoa continuar. É o meu ponto de vista. Mas sim, eu tive, mas eu acho que foi mais na adolescência. Eu acho que eu tive muita sorte e eu olhei muito... Assim, eu tive muitos exemplos, sabe? Próximos. E esses exemplos me fizeram ter mais cuidado. E eu também tive pessoas que estão há muito tempo na área e que me orientaram e eu soube ouvi-las. Que legal, cara. Bacana. Beleza, agora voltando um pouquinho pro tema de hardware hacking, né? O pessoal que vai assistir a gente, claro, você vai trazer muitas pessoas de fora da área, mas o público mais frequente nosso aqui é o pessoal da área de segurança física e segurança eletrônica. Sim. Né? Então, controle de acesso, a gente vai falar mais também dessa parte. Mas o hardware hacking, o que é exatamente? Fala para não técnicos. Para não técnicos, hardware hacking é você hackear o hardware, a coisa física, tá? Às vezes vai ter, muitas vezes, software junto, tá? Você hackear o hardware através do software também é possível, tá? Existem vulnerabilidades que ele encontra no software do hardware, tá? Mas hardware, em sentido assim físico, seria você hackear o hardware fisicamente. Esse eu acho que é o esboço mais natural, né? O hardware, o que é a placa, né? A placa onde tem os circuitos, né? Software seria algo dentro disso aí, né? Seria eu achar uma vulnerabilidade num sistema de computador, ali o aplicativo que abre ali no Windows, vamos dizer assim. Já web seria online, né? Num site, num sistema web, né? Então essas são acho as principais diferenças bem toscamente. Agora eu vou tentar conectar essa sua explicação com o nosso contexto de segurança física, tá? Tem muitos caminhos aí, porque a gente falou de segurança da informação, segurança cibernética, aí você falou de algumas disciplinas de segurança cibernética e paramos no hardware hacking. Então, a gente foi afunilando, né? Sim. É um universo e a gente vai reduzindo. Reduzindo. E o normal hoje em dia é as pessoas acharem que tudo ou é web ou é software. E muito web, porque eu acho que o web tem muita gente no web hacking. E aí é como fosse aquilo, sabe? O hacking. E o hacking é muito maior que isso.
E mesmo dentro do hardware hacking, tem também as suas áreas, e muitas Sim. áreas de especialização dentro desse nicho que já é uma parte pequena dentro do todo, né? Sim, é uma coisa muito grande. Se tu for ver, é incalculável. A área de segurança é uma árvore muito grande. E aí, na segurança física, a gente pode falar de um negócio mais, talvez remeta mais fácil, um negócio mais puro. Você pegar um equipamento, uma câmera, por exemplo, fazer ali a engenharia reversa, ou identificar ali as interfaces de comunicação, os protocolos usados para você extrair um firmware e colocar alguma coisa maliciosa. Exatamente. Tem uma parte disso que é extremamente técnica e eu me corrija se estiver errado, tá? Invariavelmente precisa de um conhecimento bastante robusto e sólido, certeza. mesmo de base até a parte mais avançada. Né? Com certeza. E tem um outro pedaço, que a gente também pode considerar hardware hacking, é de você fazer um ataque físico usando ferramentas, por exemplo. Sim. Tanto é legal, às vezes, de diferenciar uma coisa. A gente tem ferramentas para software hacking, né? Para web hacking também. Tanto para ambas. Até para web hacking a gente tem um monte pra caramba, né? E tem muita gente que só usa a ferramenta. Mas assim, para hardware a gente também vai ter. E essas ferramentas muitas vezes são físicas. Tu vai ver ali. Vamos falar de um hardware muito famoso, Flipper Zero. Ele é um hardware que ele faz ataques principalmente em hardware. E ele, meu ponto de vista, nem todos os especialistas concordam comigo, mas para mim o Flipper Zero ele é um hardware iniciante. A gente não consegue às vezes fazer ataques tão robustos com ele, tá? Tanto com outros hardwares que são mais profissionais. Então, daí tu consegue fazer um ataque mais robusto. Né? Mas ele é uma ótima ferramenta para te dar uma noção. Né? Porque ele vai ter vários recursos ali em diferentes tipos de tecnologia. O que é difícil. Geralmente a gente vai ter uma ferramenta focada numa tecnologia. Uhum. E aí, só que como ela é focada só numa tecnologia, ela vai ser muito mais robusta. Por quê? Ele é todo preparado para aquela tecnologia. E pegando mais esse gancho ainda, depois a gente vai descendo, vai aprofundando mais. Você comentou de ferramentas, comentou de pessoas que ficam dependentes de ferramenta, né? Qual que é sua visão nisso daí? Obviamente a ferramenta ajuda você a ferramenta é super importante. Mas assim, existe uma diferença em... eu vou dar uma explicação que eu acho que todo mundo de web hacking vai entender. Imagina eu, um jovem, vou lá e rodo um scan. É um scan e é isso. Eu não sei, eu não fiz uma análise do site, eu não fiz uma análise do sistema que eu estou... não fiz um recon, né? Uma análise do sistema que eu estou fazendo pentest, então eu rodei um scan. Ali vai rodar vários tipos de coisas desnecessárias, eu vou chamar atenção, e vai rodar várias coisas desnecessárias que se eu tivesse feito um recon bom, eu iria tirar do scan. Eu iria só fazer focado naquilo que realmente o sistema ele tem, né? Isso acontece tanto nesse sentido, tanto para outros sentidos, né? Eu uso ferramentas para me ajudar a fazer os ataques. Mas eu tenho que entender, antes de fazer qualquer ataque, o que está rodando por trás e como por trás funciona aquela ferramenta. Quando eu falei, por exemplo, a gente estava falando aqui, eu comecei a falar que eu estudei sobre cartões de crédito. Eu não cheguei fazendo testes em cartões. Eu tenho que estudar como é que aquele sistema funciona. Eu tenho que, no mínimo, entender muito bem como aquilo foi construído para mim poder fazer um pentest. Porque senão eu vou fazer muito teste desnecessário, que não vem ao caso. Que eu só vou perder tempo. Porque é a mesma coisa pegar o cartão e fazer testes no cartão de crédito com ataques em cartões de MyFair Classic. Não tem uma coisa a ver com a outra. Eu vou só perder o meu tempo. É a mesma coisa.
Então, quando você é uma pessoa que só roda a ferramenta, tu só tá fazendo teste à la louca. Você não tem uma orientação. Tu pode até achar alguma coisa, mas se tu achar até alguma coisa, tu nem vai conseguir saber explorar. Então, quando se estuda, e tem que ter a base para isso, programação, se é web hacking, redes, né? Se é software hacking, muita programação envolvida. Se é hardware hacking, tem que saber um pouco de eletrônica, pelo menos o mínimo. A base é necessária para te conseguir entender as tecnologias. Se tu não souber bem aquela tecnologia que tu tá explorando, tu só é um rodador de ferramenta e tu vai fazer um monte de coisa desnecessária e também chamar a atenção, né? E chamando a atenção pode te dar problemas também. Em alguns dos seus vídeos eu vi um teste que você fez, uma demonstração que você fez que eu achei bacana e conecta muito com a nossa indústria de segurança física, né? Só para contextualizar um pouco antes, falando de controle de acesso físico. A gente tem várias tecnologias que podem ser usadas como credencial de acesso, né? A aproximação talvez seja mais usada ainda. Daí a gente tem biometria, a gente tem controle mecânico com chave, esse tipo de coisa, né? Mas, e dentro de cada uma dessas tecnologias tem várias outras tecnologias. Você comentou da parte de aproximação, né? Tem MyFair, MyFair Classic, tem MyFair Desfire, tem SEALs, tem várias outras tecnologias envolvidas para aproximação, cada uma com suas particularidades, cada uma com sua idade também, né? Que deixa exposta algumas vulnerabilidades. E hoje em dia, muita gente está migrando para a biometria, entendendo que é, então, a solução, né? Porque a gente elimina um componente externo ali, que é a credencial baseada num dado que tá no seu cartão, né? Uma coisa que você tem, para o que você é, efetivamente, né? Mas a tecnologia não é tudo, né? Claro que tem tecnologias melhor, mais seguras, ou menos vulneráveis, ou com vulnerabilidades que ainda não foram descobertas, né, todavia. Mas não é tudo, né? Porque eu vi esse contexto para falar de um vídeo que eu vi seu, de você fazer um ataque ali de fault injection num leitor facial, se eu não me engano, biométrico, ele abria a porta. Eu acho que era só de senha, na verdade. Sim. A fault injection é um ataque de injeção de falha, onde você usa um pulso eletromagnético para afetar o hardware. Então, ele pode parar os microcontroladores por milissegundos e etc. e tal. E a gente testa qual vai ser o comportamento do hardware. Basicamente é isso. Tem fechaduras eletrônicas que vão abrir. Bichinhos de pelúcia, né? Máquinas de bichinhos de pelúcia que vão botar coins. Que acho que a galera ama isso aí. Entre outras. Isso independente de se a fechadura eletrônica é biométrica, se ela é com senha, se ela é com NFC. Claro que com NFC, como ali tu tem uma antena que vai direto para a placa, às vezes é mais fácil de fazer. Porque ela tem conexão direto com a placa-mãe do dispositivo. Então tu consegue fazer com que o pulso chegue mais rápido nos componentes mais importantes da fechadura, né? Mas assim, com relação a esses ataques, existem fechaduras que são muito vulneráveis à fault injection e outras que não, que têm daí sistemas de proteção contra esse tipo de coisa. Mesmo assim, quase toda fechadura que eu conheço vai ter alguma vulnerabilidade, seja na clonagem de NFC, seja fault injection. Esses dois ataques, eu diria que 90% das fechaduras que a gente tem atualmente são vulneráveis a uma delas. Entre outros ataques mais técnicos ainda, né? Então, assim, fechadura é um caso bem problemático e que não precisava ser. Falta investimento das empresas realmente em pensar em fazer algo menos vulnerável. E também falta, às vezes,
profissionais que testem e aprovem de forma certa aquilo ali. Agora, existe alguma fechadura que eu já tenha encontrado que não seja tão vulnerável? Sim, existe. Mas daí eu aceito patrocínios. Tá. Mas sim, existe. Mas assim, sempre são muito caras. E às vezes não vale o custo. E além tudo tem que ser avaliado, né? É uma gestão de risco, né? Tanto para aquisição quanto para sustentação da tecnologia que você está usando, seja software ou hardware, né? Sim. E aí tem uma questão, você falou do profissional, tem uma questão também, não, além do profissional que testa, né? Que vai falar para o fabricante, olha, tem aqui... E aí depende do fabricante ter essa iniciativa de contratar e esse tipo de serviço, né? E tem o lado do profissional que instala ou que instrui também o usuário, né? Porque por mais que o equipamento... Fechadura acho que é mais difícil mesmo, porque ela já é um negócio inteiro, né? É leitor, controlador, tudo no mesmo equipamento, geralmente standalone ali. Mas você consegue mitigar esse risco colocando, talvez, separando os componentes, né? Por exemplo, no exemplo que você deu da fechadura que era de senha ali. O que você fez foi um pulso eletromagnético, é isso? Isso, na fechadura. Na fechadura. E o problema dela, o problema geral, pelo menos identificado no momento, teria que fazer um pentest de desmontar, entender, porque fault injection, ele pode ser várias, a vulnerabilidade, né? O problema pode estar em vários tipos de componentes diferentes, né? Mas ali, no caso, era uma fechadura de rua externa, né? E o problema dela é que, às vezes, o instalador, quem vai fazer a instalação, ou quem vai comprar ferramentas, tanto desde o sistema que trava a porta até o sistema da fechadura, várias tecnologias diferentes. Isso é um dos problemas. Tem fechaduras eletrônicas que vem toda montada, né? Ela robustamente, só ela. E tem fechaduras externas que tu usa tecnologias diferentes, tanto para o que bloqueia a porta, né? Tem aqueles ímãs que bloqueiam, que seguram a porta, até o sistema aonde tem a fechadura que tu põe a senha, né? Então, naquele específico, o problema era a mal instalação. Vai ter outros que vai ser a criação da fechadura, né? Quem desenvolveu a fechadura, entre outros. Então, isso depende muito. E como é que a gente consegue mitigar essa vulnerabilidade do fault injection, por exemplo? Existem vários mecanismos para fazer isso, tá? Um deles é a gaiola de Faraday. Então, tu proteger o equipamento eletrônico com gaiola de Faraday. Mas daí isso não vai funcionar para tudo. Por quê? Fechaduras eletrônicas que precisam, por exemplo, de NFC, tu não pode ter uma gaiola de Faraday protegendo, né, ali no leitor, né? Então, tem outros mecanismos para mitigar esse problema, né? Mas, assim, é um problema que, meu ponto de vista, tá? É muito das fabricantes. Não é um problema que eu vejo que as fabricantes conhecem tão bem. É um problema antigo, mas é um problema, às vezes, também difícil de solucionar 100%, tá? Mesmo mitigando, você alterando a potência do pulso, pode ser que tu, mesmo mitigando aquele aparelho, ele fique vulnerável a alguns tipos de pulso com frequências altas diferentes. Então, é um problema mesmo elétrico que é difícil, às vezes, de consertar, tá? 100%, mitigar 100%. Interessante. Bom, a gente atua em muitos projetos de controle de acesso e, dependendo da criticidade do local, do ambiente, o que a gente faz é separar a tomada de decisão
da interface com o usuário, né? Ou seja, o leitor ele só pega a sua credencial e passa para um outro lugar protegido, tal, que é quem vai tomar a decisão se aquela credencial é válida ou não, se tem privilégio ou não. Então você pode, teoricamente, você poderia colocar quantos fault injection você precisasse ali, que a decisão não está naquele ambiente, né? Não está na interface externa ali, né? Isso é bom. E pensando nisso ainda, como que você vê a maturidade do nosso mercado nacional aqui, quando a gente fala de hardware hacking de maneira geral? É bem complicado. Assim, ó, eu acho que até por ter menos profissionais em hardware hacking, né? Eu acho que é um ponto até de entrada em muitas empresas grandes, né? Por quê? Porque elas não têm tanta, talvez, sabedoria sobre o assunto. E ela pode virar um ponto de acesso nas empresas. Empresas onde software e web hacking são... tanto software, tanto web tem segurança. Uma segurança ok, só que o hardware não tem. Aí a gente começa com controle de acesso, a gente fala de IoT, câmeras de vigilância, até coisas mínimas como lâmpadas IoT. Então, pode ser pontos de entrada em empresas tanto pequenas, tanto grandes. Falo das grandes porque tem muita empresa grande que realmente investe em segurança da informação, mas ela não investe em segurança de hardware. Por quê? Às vezes não conhece, às vezes não tem a maturidade sobre o assunto. Então, realmente, esse lado é um lado que eu acho que, com o passar dos anos, pode ser muito explorado, né? E você falou de IoT, dispositivos conectados, smart houses, smart homes aí, que a expansão é bem acelerada. E até pelo o interesse em pegar uma fatia do mercado, muitas empresas querem começar ou querem expandir sua presença nessa vertical sem, como você disse, todo o conhecimento necessário para proteger, né? Você falou de lâmpada, na minha casa mesmo, falei, deixa eu dar uma olhadinha nessa lâmpada. E, cara, era uma lâmpada de uma marca grande, multinacional, não era marca nacional, né? Então é uma marca realmente grande que faz muitas outras coisas além de lâmpada. A lâmpada é um pedaço minúsculo do que ela faz. Eu imaginei, deve ter algum nível de proteção mínimo aqui. Mas ela fazia broadcast de tudo, cara, assim. Então, sem autenticação nenhuma, zero autenticação. Tem um aplicativo que você se autentica no aplicativo, etc. Mas sem nenhuma autenticação, com o aplicativo de sniffing de Bluetooth, você conseguia fazer o que você quisesse com a lâmpada ali, sabe? E eu acho que é um dos problemas que a gente tem, é que, assim, uma lâmpada, ela foi criada, por exemplo, geralmente na China, vamos dizer assim, né? E aí várias empresas, tanto grandes quanto pequenas, compram ela para revender. Esse é um dos problemas de hardware, né? Não tem ninguém ali para fazer teste naquela lâmpada para ver se ela realmente é adequada e se tá tudo certo, né? E, como tu disse, é uma empresa que tem vários dispositivos. Sim, ela provavelmente comprou esse dispositivo pronto, botou a marquinha dela ali e vendeu. Isso não quer dizer que ela tenha fabricado realmente, né? Isso é uma das coisas que a gente tem também com fechaduras, né? Por isso que a gente vai ver, às vezes, o modelo de fechadura. Mas é igual aos modelos, só a marca muda ali. Né? Que, na verdade, é o mesmo fabricante, né? Aqui a gente só revendeu, né? Então, provavelmente vai ter as mesmas vulnerabilidades. É o famoso OEM, né? Então, exatamente. Você só coloca o label em alguma coisa ali e revende. Aí você acaba comprando uma coisa pela marca e no final das contas o produto vem com a falha em tudo, né? É complicado.
Cara, e nas suas pesquisas, você também é pesquisador, usa muito das suas pesquisas ali no seu conteúdo, no seu treinamento. Como é que foi esse seu ingresso ali nessa coisa de pesquisador? Foi também natural? Veio dos seus estudos? Veio com meus estudos. Quando eu encontrei, eu acho, o meu objetivo, né? Quando eu encontrei web hacking, eu acho que eu encontrei o objetivo de eu quero estudar isso aqui, eu quero me aprofundar nisso aqui. Não tem muita gente nisso aqui no momento, principalmente em cartões. Então eu comecei a entender como fazer pentest em cartão de crédito. E como entender a tecnologia por si só, dessa tecnologia de cartões. Então, eu realmente me encontrei nessa parte. Acho que assim, eu sempre tive uma certa dificuldade com web hacking e software hacking, coisa que eu não encontrei tanto no hardware hacking. Eu acho que eu tenho uma certa facilidade. Então, eu optei por, vou começar só a estudar isso aqui. E vou, claro, sempre me aprofundando, mas o que eu realmente vou me aprofundar vai ser nessas pesquisas. Daí começou a sair, foi o ano passado que eu achei o bypass de senha de cartão. Aí eu disse, não, realmente, então, eu tenho essa facilidade e eu vou começar a investir, né, bastante. Então, as minhas pesquisas, ultimamente, têm tudo sido envolvendo cartões de crédito ou cartões de aproximação. Tanto Pix para aproximação também, minha última pesquisa. Então, tudo que sai envolvendo essas tecnologias, geralmente, eu estou em cima fazendo teste. Legal. E você já encontrou alguma vulnerabilidade que você publicou? Sim. Tanto o PIN, o bypass de cartão de crédito, tanto o Pix por aproximação, ultimamente tem o Man in the Middle com Pix por aproximação. A gente consegue alterar valor, quem vai receber, tudo. Reportei pro Bacen e estou esperando a CVE sair. Então... E como é que foi a recepção? Como é que... Você também encontrou em empresa privada e agora no caso do Pix do Bacen. O Bacen. Isso aí ainda não posso falar muito. Tá. É meio complicado, ainda está em questionamentos ainda. Mas assim, eu acho que no caso do Bacen, a gente teve uma equipe de desenvolvimento que não conhecia tanto sobre aproximação, sobre NFC, tá? Porque algumas respostas foram bem assim, tipo, decepcionantes. Tipo assim, responder isso é tipo... eu esperaria de equipes de desenvolvimento que não estariam criando o Pix para aproximação. Entendi. Meu ponto de vista. Entendi. Tá. Então deixa passar um pouquinho mais e a gente marca outra conversa para você falar com mais detalhes. Com certeza. Beleza. Cara, e fala um pouco do módulo que você criou lá pro Proxmark para emulação de cartão de crédito. Eu achei muito legal. Até teve até um vídeo que eu expliquei que aconteceu uma coisa muito engraçada e eu decidi daí publicar esse emulador. Faz uns 2 anos eu criei esse emulador para mim poder emular um cartão de crédito no Proxmark, tá? Isso para pesquisas envolvendo erros de verificação de ARQC. O que é o ARQC? É a assinatura do cartão de crédito. Sempre que tu vai colocar o teu cartão de crédito na máquina, ele vai fazer uma assinatura para que aquela transação seja verificada pelo banco e tudo que tu colocou ali chegue até o banco da forma mais correta possível. Não dê para fazer man in the middle, não dê para fazer substituições de dados e etc e tal, tá? E o que acontece quando a gente emula um cartão de crédito? A gente não consegue fazer a assinatura, né? Por quê? Porque eu não sou o cartão, tá? Basicamente isso, eu não vou entrar em contexto, senão a gente vai ficar 5 horas aqui falando sobre cartão de crédito. Mas assim, eu fiz esse emulador justamente para encontrar
bancos e bandeiras, né? Bancos que não tenham implementado corretamente o ARQC, a assinatura. E existe isso, tá? Tanto que eu encontrei. E daí, eu também, assim, na época eu achei, não, mas acho que não seria tanto problema publicar com o tempo, né? Quando eu ver que, tipo, a maioria dos bancos que a gente tem aqui no Brasil tá mais ok com isso, né? Só que daí o problema é que é o seguinte, se eu pegar o número do teu cartão de crédito agora, tá? Eu emular com o Proxmark e tentar fazer uma compra com ele, eu não vou conseguir fazer, porque eu não tenho assinatura. Mas tu vai receber uma notificação no celular, dizendo que seu cartão foi usado em algum lugar e querendo saber se é tu. E aí teve na época eu vi isso e eu tive uma grande preocupação que pessoas maliciosas pegassem isso para fazer engenharia social. Pegam o sistema, descobrem o número do cartão, descobrem quem é, por exemplo, há um vazamento de um site, tem lá o número do cartão da pessoa, o CVV não está funcionando mais. Eu pego, emulo com o meu Proxmark, tento fazer uma transação, a pessoa vai receber essa notificação e eu entro pelo WhatsApp com ela. E digo, eu sou gerente, eu vi que teve aqui um pagamento, e eu faço uma engenharia social. Como a pessoa sabe que eu recebi a notificação do próprio banco, valor, hora, ela vai achar que eu sou realmente o gerente. E a partir daquilo ali eu posso levar a pessoa a passar dados sigilosos, como o número do cartão, o CVV, e eu realmente fazer, né, Então, eu decidi na época não vou publicar, né? Então, deixei isso guardado. Na época, eu dava muito consultoria pessoal, assim, como é que se chama? Consultoria, que hoje em dia eu faço muita consultoria para empresa, mas eu fazia para pessoas, né? Pessoas que eu confiava, pessoas de banco, que trabalham em banco, etc e tal, e daí eu usava esse tipo de coisa para mostrar, etc e tal. Hoje em dia eu já faço mais para empresas só. E eu sempre guardei esse código. Há uma semana atrás, teve uma notícia que saiu, 19 mil pessoas receberam uma notificação do banco dizendo que alguém estava tentando usar. E eu lembrei do meu emulador. Eu disse, então tá, eu sei por que está acontecendo aqui. É alguém, né? São pessoas mal intencionadas que pegaram um vazamento de vários cartões de crédito. Elas não podem fazer a transação, provavelmente, porque não tem a CVV da pessoa. Só que eles devem ter feito um robozinho e que emula o cartão e que fica fazendo as operações de pagamento. Então, foi descoberto 19 mil em pouco tempo, assim. E eu sabia como é que esse ataque foi feito. Porque eu vi a notificação, Provavelmente foi aquilo ali. Aí o que eu decidi? Vou fazer o vídeo explicando como aquilo ali é feito. E o meu emulador eu vou publicar, porque se já está ali, eu não vou esperar mais tempo antes que alguém publique no Proxmark. Porque o Proxmark é um projeto realmente muito grande e que daqui a um pouco alguém vai publicar e eu vou perder a minha oportunidade. Então eu decidi publicar, porque eu acho que também ia ajudar pessoas bem intencionadas a tentar modificar isso, né? Porque assim, a gente pode fazer alternativas em que a pessoa emula ali o cartão, mas tu tem como diferenciar uma emulação do cartão verdadeiro. Porque quando a gente tem uma conversa entre a máquina e o cartão, nós temos vários dados sendo transmitidos. Não só o número do cartão, CVV, de pagamento por aproximação, entre outros dados do cartão e dados pessoais também, tá? Dependendo do emissor do cartão. E eu acho que tu deveria receber uma notificação quando a maioria desses dados fossem reais. Quando eu estou emulando somente o número do cartão e o resto dos dados não são tão reais, tu não deveria receber essa notificação. Por quê? Como eu expliquei, recebendo essa notificação, eu posso tentar fazer uma engenharia social contigo. Uhum. Então, essa notificação deveria ser recebida se, por exemplo, o ARQC estiver certo, por exemplo. Só que eu achei a transação estranha num local diferente. Tudo bem. Mas receber só porque eu emulei teu número de cartão e o resto é de outro cartão é um pouco problemático nesse sentido. Porque pode levar à engenharia social.
Tem engenharia social muito, muito menos problemática de ser feita que as pessoas caem. Imagina, tu receber uma notificação e depois um WhatsApp que é um gerente dizendo que... É muito crível, né? É muito crível. Então, realmente, é uma preocupação. E também que o emulador, ele poderia ser feito com um smartphone, em modo root, com uma APK. E tem muitas APKs hoje em dia disponíveis. Então, eu disse, não, eu vou publicar o quanto antes, porque com o Proxmark, quem usa muito Proxmark sabe que é muito mais fácil de tu manipular e usar. E no caso disso, muitos pesquisadores podem fazer os seus testes e comprovar para pessoas, pessoas de alto nível do banco, e tentar solucionar esses problemas que eu acho que são realmente problemas que podem levar as pessoas a se enganarem do que realmente está acontecendo ali, né? Cara, só nessa sua resposta veio várias perguntas, mas a gente já tá chegando no final, vou ter que fazer a última para pedir para você mandar uma mensagem para a galera. Como eu falei, o nosso público é da área de segurança física, né? Mas juntando só para fazer a base para essa mensagem, como é que você vê que está o nosso cenário hoje em hardware hacking, especificamente, né? A gente já falou um pouquinho, mas fazer uma futurologia, como é que você acha que a gente está caminhando? Para onde que a gente vai? Você acha que o caminho à frente ali é positivo? Você acha que ele é sombrio? Eu acho que nós estamos em 2005, como o web era em 2005. Sabe? Tu deve entender, e quem é da área entende. 2005, o web era uma coisa, hoje em dia é outra. A gente está nesse mesmo tipo de caminho com o hardware, tá? A gente tem pouco profissional qualificado, né? Que foca seus estudos. A gente tem pouco investimento e a gente tem pouca empresa pensando nisso aí também. E aí, quando aumentar os ataques referente ao hardware, daí vai começar a se pensar em investimento, que vai se pensar em empresa, que vai se pensar daí em melhorar, em fazer pessoas se qualificarem para isso. Acho que é um rumo legal, só que agora a gente tem IA junto, né? Então tá fudido, assim. É difícil de ter uma projeção do nosso futuro, mas eu acredito que seja um futuro melhor do que o agora. Eu espero. Será que daqui a 20 anos a gente vai estar com o mesmo nível de maturidade que o web hacking tá hoje em dia, lá em 2045? Você acha que a gente vai estar com esse... falando de maneira mais natural? Sim, talvez a IA ajude com isso, mas também a IA também vai ajudar com ataques mais sofisticados. Então, é complicado. É complicado de saber. Mas eu acredito que sim. Acredito que a gente vai desenvolver melhor. Legal. Agora sim, então, pode mandar sua mensagem, pode falar a sua frase. Se gostou, não esquece do like. Então, minha mensagem é o seguinte: persistência. Saiba que na área de hacking, na área de segurança da informação, você vai ter muitas quedas. E se tu tem quedas, isso já é um ponto positivo. A persistência te leva a ter a vitória no final. Persistência, eu acho que é o que diferencia meninas de mulheres e de meninos de homens. A persistência é mais forte do que a própria facilidade. Eu tenho facilidade, eu tenho dom em tal coisa. Mas quem é persistente é mais forte do que quem tem dom e quem tem facilidades. Cara, legal. Peneg, muito obrigado por ter estado o convite. Foi muito legal o bate-papo. Eu continuaria por mais algumas horas aqui. Vamos marcar mais. Cara, obrigado. Parabéns também pelo trabalho. Muito legal. A gente acompanhou há alguns anos e fico muito contente de ver a evolução gigantesca que você teve. Cara, parabéns. Muito obrigado. Tamo junto. Pessoal, obrigado também vocês pelo tempo aí que vocês ficaram nos acompanhando. Acompanhem para ver os outros vídeos, vejam os outros vídeos se vocês não viram ainda. Esse é o nosso último vídeo da série de YouTube para fechar com chave de ouro. Caramba, que honra! Então, valeu, sigam o Peneg nas redes sociais aí, vamos deixar os contatos dele, os arrobas, tudo. Sigam também a Genetec e é isso aí, a gente se vê em breve. Valeu!